Bom dia! Que bênção, amados. Podemos estar aqui em um domingo tão especial como esse. Algo que foge do nosso entendimento, muitas das vezes, algo que tomamos como ordinário, sendo que de nada de ordinário tem. Algo que nos faz refletir com profundidade, algo que nos eleva os olhos acima dos montes. É a Páscoa, é a ressurreição. É quando eu e você podemos olhar para nós, olhar para Deus e encontrarmos uma distância imensurável, inatingível. Quando olhamos para Deus na sua beleza, na sua grandeza, na sua glória, na sua majestade, no seu resplendor. E ao mesmo tempo olhamos para nós, encontramos imperfeição, limitação, carnalidade, dificuldade. E nos perguntamos, será mesmo Deus? Será mesmo que esse amor é desse tamanho? Será mesmo que isso tudo não é uma invenção da minha cabeça? Será mesmo que seria possível o santo, o eterno, o maravilhoso dialogar comigo, com você? Assim, dois homens caminhavam num dia como esse. Ao terceiro dia após a crucificação. Dois homens que não sabemos muito bem, a palavra não faz questão de relatar para nós a origem deles. Homens ordinários, eu e você. Homens imperfeitos, eu e você. Homens limitados, eu e você. A história está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante, nós vamos ler. E conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, vamos honrar a palavra de Deus mais uma vez, hoje, aqui. Lucas 24, do versículo 13 em diante, a história conta que naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partindo e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Feche seus olhos mais um instante. Pai amado, Pai querido, que oportunidade de falarmos da Tua ressurreição nessa manhã. Que oportunidade de falarmos a respeito da ressurreição, falarmos a respeito da Páscoa, falarmos a respeito das Tuas coisas. Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor eleve os nossos olhos da além dos montes. O Senhor nos faça contemplar algo além daquilo que nós já sabemos e do ambiente em que nós já estamos. Permita-nos, Senhor Deus, sairmos daqui com uma visão de eternidade ainda mais aguçada no nosso coração e no nosso estilo de vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Estes dois homens, querida igreja, estavam perplexos, estavam confusos, porque eles não sabiam de fato o que esperar, eles não sabiam de fato como reagir com tudo aquilo que eles haviam vivenciado nos últimos dias. Fato é que o seu conhecimento, o seu contexto de religião, o seu contexto de entendimento não foi suficiente para que eles pudessem saber antecipadamente o que haveria de acontecer. Para nós é uma realidade um pouco diferente, porque nós estamos, afinal de contas, 2020 depois do nascimento de Jesus. Nós conhecemos a história de trás para frente, nós sabemos que Jesus ressuscitou. Mas saber é uma coisa, viver nesta expectativa ou viver neste entendimento é completamente outra coisa. Que Jesus é o Filho de Deus, até Satanás sabe. Que Jesus ressuscitou, até os demônios sabem. Estes homens, então, indo para Emaús, uma cidade não muito falada na palavra de Deus, uma cidade que tem por significado banhos quentes, eles estavam a caminho conversando um com o outro, entristecidos, a palavra diz para nós, e de repente aparece uma terceira pessoa, aparece mais um viajante, e começa então a trilhar o caminho junto com esses dois homens, e esta terceira pessoa, nós sabemos que é Cristo Jesus ressurreto. Então começa a puxar assunto como quem não quer nada, como alguém que estava querendo ouvir aqueles corações, e como é gostoso nós sabermos e termos esse conforto no nosso coração, de que o nosso Senhor, apesar de ser onisciente, Ele quer ouvir o nosso coração,
Ele quer ouvir os nossos anseios, Ele quer ouvir as nossas frustrações, Ele quer ouvir a realidade da qual nós estamos inseridos, Ele não se cansa de te ouvir. Diz para a pessoa do seu lado aí, sabia que Deus não se cansa de te ouvir? E assim, dessa mesma maneira, Ele estava ali ouvindo aqueles homens. E sabe, queridos, o entristecimento, ele pode naturalmente gerar um desânimo. Ele pode naturalmente te fazer perder o foco, ele pode naturalmente te fazer perder até mesmo o rumo. O rumo em que os discípulos haveriam de ficar em Jerusalém. Haveriam de aguardar algo novo em Jerusalém. Porque havia uma promessa. E a promessa não havia se cumprido. Mas não, eles estavam a caminho de Emaús. O que Emaús tem a ver com isso? Nada. A não ser um lugar que denota para nós uma falta de revelação, uma falta de foco, uma falta de fé consolidada. E esses homens então estavam entristecidos, não estavam entendendo nada. Não estavam entendendo nada. Eles chegam ao ponto de dizer, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. E Jesus ali, que coisa? O que aconteceu? O que aconteceu com Jesus de Nazaré, ele era um profeta. Olha aí a fragilidade da fé destes homens. Jesus não era o Cristo, não era o ungido, não era o Deus Filho, mas ele era um profeta. Um profeta, nem o profeta, um profeta. Poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Imagine a cena, queridos. Eles contando isso para o próprio Jesus. E aí o texto vai continuar lá no versículo 22, dizendo que eles vão continuar contando dos fatos desta manhã, da manhã do terceiro dia. E eles vão dizer, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Veja que coisa mais, que papo mais esquisito é esse. Nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Engraçado que até com essas boas novas, até com essa situação impossível de se acontecer, algo que chamaria a atenção a alguém que pelo menos tivesse um pouquinho de fé guardada no coração, dizendo, opa, alguma coisa está acontecendo. Mas o texto relata que ainda assim esses homens estavam entristecidos. Disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Amados, cantamos aqui agora pela manhã, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas aparentemente nada disso serviu para aqueles homens ter esperança. Sabe, eu não sei se você já viveu isso, como um padeiro ou como um carpinteiro, de colocar um lápis que você está usando em cima da tua orelha e ficar procurando por ele uns 15 minutos. Era exatamente isso que estes homens estavam vivendo. Eles estavam procurando aquilo que estava com eles. Eles estavam falando a respeito de alguém que andava com eles. Talvez alguns de nós chegamos até aqui hoje, vivendo um cristianismo assim. Falamos de Jesus, aprendemos a respeito de Jesus, compreendemos as boas novas, mas lidamos como se ele não tivesse conosco. E nessa manhã, nesse momento, nesse dia de celebração de algo tão sublime,
eu estou aqui para te lembrar que Ele é contigo e você está nele. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus andamos nele. Andamos nele. Não somos aqueles que falamos somente dele. Não somos aqueles que aprendemos somente dele, mas somos aqueles que andamos nele. E esses homens ainda sem fazer sentido algum. E aparentemente, quanto mais corda Jesus dava, mais eles se tropeçavam nas palavras, mais eles diziam o que não entendiam, mais eles exprimiam uma fé que não era uma fé vigorosa, não era uma fé consolidada, não era uma fé fortalecida. Era uma fé de ouvir falar. Era uma fé de manchetes, rasa. Era uma fé de que estava junto, mas nem tanto. E ali então, Jesus, como o bom mestre, o bom Senhor, aquele que valoriza a boca de Deus, a palavra, valoriza a história do Senhor, por meio do povo hebreu, por meio dos gentios, aquele que faz valer cada um dos tios e das vírgulas da palavra de Deus. Ele vem, então, versículo 25, e diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deviam o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Estranho. Estranho porque ele fala a respeito de algo que estes homens sabiam, assim como o judeu que conhecia o Pentateuco, os livros de Moisés, assim também como ouviam falar a respeito das profecias que os profetas maiores, menores, ao longo de toda a trajetória de 1500 anos, foram despejando do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E Jesus, então, que coisa mais linda, ao invés de usar de uma experiência, ao invés de fazer algo sobrenatural, para que neste contexto, neste momento, se revele a estes dois homens, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos a consciência, quando pegamos a palavra de Deus, o que Deus é capaz de fazer no nosso coração, não ficaríamos um dia sem ela. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar para a sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eles conheciam as Escrituras, mas não entendiam e não criam. Eu fico imaginando que nesse momento, então, Jesus, de repente, começa lá com Adão e Eva, lá no Gênesis, no começo, no início da escrita de Moisés. E ele então ali vai relatar que quando Adão e Eva pecam, o Senhor, ele faz uma vestimenta de pele para eles. Houve sacrifício. Talvez ele passe ali pelo sacrifício de Abraão com Isaque e lembre daquele cordeiro que foi providenciado para aquele sacrifício. Talvez ele tenha passado por Isaías 53 e tenha falado que o profeta antecipadamente, 500, 600 anos antes, já estava dizendo que aquele que haveria de vir seria transpassado pelas nossas transgressões. E aqueles homens então começaram a entender que não era a respeito da glória agora, mas era a respeito do sofrer agora.
Não era a respeito de um líder político que se levantaria e colocaria a casa em ordem, mas era a respeito de um Deus Filho que abriria a mão da sua glória, se faria carne como nós e sofreria e padeceria pelos nossos pecados. Jesus então começa a virar de cabeça para baixo o conceito do líder que aqueles homens estavam aguardando, dizendo: ei, vocês não entenderam nada, era necessário que Cristo sofresse. Era necessário que o caminho fosse justamente esse, de dor, de abdicação, de entrega, de humilhação, de cruz. De cruz. Um assunto completamente antiético para aquela época. Não se falava de cruz. Cruz era um assunto muito sério e de muito temor. Mas o nosso Senhor já sabia o que haveria de acontecer com ele. E ainda assim, ele decidiu nos amar. Ainda assim, ele decidiu se entregar por mim e por você. Ainda assim, ele decidiu ir para a cruz. A conversa foi ficando boa, mas eles chegaram em um determinado lugar. Versículo 28 vai relatar para nós: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que iam mais adiante. Como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Alguma coisa já estava acontecendo naquela conversa, meus amados. Ao ponto deles insistirem a ficar com eles. E disseram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Preste atenção aqui agora comigo. Jesus decidiu não se revelar por milagre, nesse momento. Jesus decidiu não se revelar por sobrenatural, nesse momento. E nós estamos em uma série falando de maturidade cristã, e isso cabe muito com o que nós temos falado nesses últimos domingos aqui na igreja. O que eles precisavam para amadurecer não era de mais um milagre. O que eles precisavam para amadurecer não era mais uma teofania, não era mais uma aparição sobrenatural, fantasmagórica. O que eles precisavam para amadurecer era compreender as Escrituras pelas Escrituras. E no momento então em que eles se assentam à mesa, um lugar de comunhão, um lugar de olho no olho, um lugar de entendimento, um lugar de dúvidas sanadas, um lugar de intimidade, Jesus toma o pão, dá graças e parte o pão aos seus olhos. Em outras palavras, dizendo: eu sou o pão do céu que precisava ser partido. Eu sou o pão da vida que precisava ser moído. E nesse momento, em que a revelação lhes é dada, em que a maturidade lhes é compartilhada, em que o entendimento das Escrituras é como que se as escamas dos olhos destes homens caíssem, e então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aí sim ele se prova quem ele é. Aí sim ele se mostra que é atemporal, aí sim ele se mostra que é poderoso, aí sim ele se mostra que é grandioso, aí sim ele diz que a agenda é dele, ele diz que os encontros são ele que proporciona, ele diz todas essas coisas, porque a partir desse momento, eles então estão aptos para conhecer o Cristo Salvador, o Cristo que foi moído, o Cristo que foi transpassado, o Cristo que foi crucificado em favor daqueles homens confusos, eu e você. O pão precisava ser partido.
E assim como o pastor Valdir, inclusive, disse aqui agora há pouco, o pão precisava e precisa ser compartilhado. E ele continua sendo partido e compartilhado no entendimento de que quando nós falamos a respeito dele e vivemos a vida dele, ele é glorificado e ele é compartilhado. Não fazemos mais como na transubstanciação, que se pega um elemento e consagra dizendo que este é o corpo de Cristo. Não fazemos isso porque entendemos que a crucificação foi uma única vez e Jesus disse: está consumado. Mas fazemos no sentido de que quando nós compartilhamos este pão que desceu do céu, continua sendo entregue para um, para outro, para o Joãozinho, para a Mariazinha, para o Zezinho, para o Luizinho, para todos aqueles que ouvem as boas novas, recebem de coração sincero e aceitam a Jesus como o único Senhor e o único Salvador da sua vida. Amados, o pão precisava ser partido. Jesus foi o pão que desceu do céu. Agora, uma outra coisa que essa revelação traz para mim e para você também, é justamente a capacidade de, baseado naquilo que ele decide revelar-se a mim e a você, elevarmos os nossos olhos da além dos montes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que estes homens estavam tão focados nos problemas atuais, no contexto em que eles estavam vivendo, na opressão romana perante os judeus e agora aos do caminho, a perseguição. Eles estavam buscando alguém que colocasse ordem na casa, que eles chamavam de terra. Mas eles mal perceberam que o caminho de humilhação colocou ordem na casa que nós chamamos de universo e de existência. A obra na cruz não foi para que um momento temporal fosse resolvido, mas a obra da cruz foi para que de uma vez por todas a humanidade pudesse se reconciliar com Deus. Aqueles que vieram antes, aqueles que estavam ali e aqueles que haveriam de vir, eu e você. O que é que então celebramos hoje? Celebramos hoje as bênçãos que Ele nos dá hoje, aqui e agora? Pode ser também. Mas o que de fato nós celebramos, o que de fato era impossível acontecer, o que de fato nós podemos olhar para cima e não encontrarmos nem palavras para agradecer o nosso Deus, é que o impossível Ele nos providenciou, o acesso ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é perfeito, aquele que é intangível, aquele que ninguém pode se achegar a não ser quando Ele queira. Esse foi o presente que Ele nos deu, e é isso que eu e você podemos celebrar, e podemos e devemos encontrar as melhores formas no nosso coração de expressarmos a Ele a nossa gratidão. É isso que estamos fazendo aqui hoje. É isso que estamos comemorando hoje. É que de uma vez por todas, para todo aquele que nele crê, a vida eterna está disponível. Disponível. Amados, se eu e você levarmos o momento da ressurreição e a obra de Cristo nas nossas vidas para o aqui e o agora somente, nós viveremos aquele cristianismo que nós chamamos de miserável. Mas se nós entendermos que é além dos montes, é para o céu, é para a eternidade, é para todo sempre, nós vamos compreender um Deus que fez algo impossível e grandioso, e vamos então viver a vida completamente diferente daquilo que viveríamos sem essa revelação, sem esse entendimento. E a minha oração nessa manhã é para que o Espírito Santo esteja operando profundamente no teu coração e virando a tua fé de cabeça para baixo, para que você entenda que isso, meus amados, é o incrível de Deus, é o maravilhoso de Deus. Podemos olhar para o contexto em que nós estamos aqui, ainda que olhando para nós nos encontramos pobres, cego, nu,
num ambiente de miséria, num ambiente de dor, num ambiente de aflição, podemos encontrar a compaixão de Cristo na cruz, porque Ele viveu tudo isso, mas podemos também nos alegrar, porque Ele foi o primeiro que ressuscitou, e ressuscitou como o primeiro de muitos, porque eu e você, juntamente com Ele, ressuscitaremos um dia. E essa é a boa nova, meu irmão e minha irmã. Essa é a verdade que nós nos apegamos. Os dias são maus e continuarão mal, e eu posso dizer, irá de mal a pior. Mas e para mim e para você, o que nos resta? Nos resta nos apegar nessa esperança de eternidade, porque Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho para mim e para você. Ele não é um pano quente que se coloca num momento de dor, mas Ele é a solução de tudo e de todos. Ele é a resposta que nós encontramos. Veja o que aconteceu com esses homens. Quando seus olhos foram abertos, até então eles estavam indo para Emaús, até então eles tinham uma agenda, até então eles estavam enfadados a viver uma vida ordinária, uma vida com uma fé capenga, com uma meia revelação, com um meio entendimento. Bom, se esse morreu, ele fazia sinais, prodígios, maravilhas, ele era um bom profeta, ele chamou a atenção de muitos, mas talvez não seja ele ainda. Vamos viver a nossa vida de novo e vamos aguardar o próximo. Não haverá próximo. Ele é tudo. Todas as coisas já se convergeram nele. E aí então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ah, meus amados, já tinha começado a conversa. Quando Jesus lá no comecinho estava dizendo como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Eles, opa, tem uma parte desse quebra-cabeça que a gente não está pegando. Tem uma parte dessa fé que a gente não está entendendo. Tem alguma coisa fora do lugar. E nessa manhã eu quero levar você a essa reflexão. Será que há alguma coisa fora do lugar na tua fé? Será que no seu entristecimento, nas tuas expectativas para com a vida, nos momentos de frustração, de fracasso, nos momentos onde você é evidenciado como uma pessoa incapaz, ou algo que você fez de errado, ou alguma coisa que você trilhou um caminho de decisões pobres, ou situações das quais aconteceram e você foi acometido, que fizeram contra você, e você se sente injustiçado, ou nesses momentos de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, em que você é pego na sua carnalidade, onde está a tua fé? Em que pilar você se ancora? Em que fundamento os teus pensamentos e o teu coração estão encontrados? Porque é justamente nesse momento, nesse ambiente, nesse lugar, em que você vai descobrir se está faltando alguma peça do quebra-cabeça da tua fé. Assim como esses homens não sabiam mais o que fazer, estavam confusos, entristecidos, e até os sinais do túmulo aberto, dos anjos, não eram mais suficientes para eles. E Jesus então foi relembrá-los das promessas, foi relembrá-los daquilo que eles já conheciam, foi relembrá-los de que há uma história e há um desfecho. Meus irmãos, para todo aquele que em Cristo crê, há um belo desfecho. Independentemente, a parte de tudo que você está vivendo aqui e agora, se os teus olhos estão fitos nele, há um desfecho, e esse desfecho não é mais de sofrimento, porque o sofrimento é agora, mas o morrer é lucro. Nós estamos então olhando para o desfecho glorioso com o nosso Senhor.
se a nossa fé está enraizada naquilo que o Senhor fez por mim e por você, está consumado. Diga para você mesmo nessa manhã, está consumado. Está consumado, ó alma. Diga para a tua alma que está consumado, ainda que ela esteja aflita, ainda que ela esteja revirada, ainda que ela esteja vivendo um momento ruim, ainda que ela esteja vivendo dias maus, está consumado, porque Ele ressuscitou e Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Filho de Deus. Aplauda Ele. Não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles voltaram com o foco certo, eles entenderam que o que os aguardava era infinitamente maior do que eles mesmos poderiam produzir em Emaús. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Nós vamos fazer parte agora do grupo dos loucos que vimos um homem ressurreto. Nós vamos fazer parte agora desses que temos algo a evidenciar, porque Ele esteve conosco. Glória a Deus. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Ah, meus irmãos, que em nome de Jesus, nessa manhã você saia daqui com teu coração incendiado por ter se encontrado com teu Jesus. Que você saia daqui nessa manhã com teu coração em chamas por ter sido lembrado de que Ele vive e você está inserido na realidade dEle e você está com a revelação e o entendimento de que Ele é por você. Ele é por você. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, aí onde você está. Eu quero orar por você, baseado nesse entendimento de que Ele vive, e pedir ao Senhor que Ele abra os teus olhos, Ele abra os nossos olhos, para que possamos enxergá-lo de uma forma mais cristalina, para que possamos olhar para o sempre e vermos somente Ele. Eu quero convidar você a imaginar uma cruz vazia, um túmulo vazio, mas um céu em festa. Um trono preenchido. É lá que Ele está. Pai amado, Pai querido, nessa manhã nós celebramos a Tua ressurreição, a ressurreição de Cristo Jesus. Pai, nós não encontramos palavras para expressarmos a nossa gratidão. O mundo que jaz no maligno era o único destino que nós tínhamos, até que o Teu amor, encarnado por nós, na pessoa de Cristo Jesus, Deus Filho, nos trouxe esperança, nos trouxe salvação e nos trouxe vida. E não, Senhor, uma vida para aqui e agora somente. Não, Senhor, uma vida em que nós podemos nos apegar nos nossos últimos anos aqui na terra, mas uma vida de eternidade em eternidade. Uma vida para todo sempre. E nessa vida nós nos ancoramos nessa manhã. Nessa vida nós fitamos os nossos olhos e inclinamos o nosso coração nessa manhã. Seja qual for o ambiente que nós estivermos inseridos na nossa contexto, na estação em que estivermos vivendo,
na vida em que nos for proposta, nós temos a firme esperança de que Tu és por nós e de que o futuro nos está guardado. Nós olhamos além dos montes para encontrarmos em Ti a expectativa que tanto precisamos para o hoje, para o aqui e para o agora. Pois ainda que os nossos dias sejam como os de Cristo, em direção ao Gólgota, em direção ao Vale da Caveira, em direção à cruz, nós nos regozijamos, porque isso não é nada, 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 comparado com o que o Senhor tem para nós. Nós então, nessa manhã, Senhor, realinhamos a nossa visão e descansamos em gratidão pela Tua obra, por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.